Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada Nossa Mãe Santíssima. Hoje, solenidade da Natividade de São João Batista, a liturgia nos propõe um trecho do profeta Isaías, que é o segundo canto do servo do Senhor. O livro de Isaías tem 4 cantos ou poemas de um personagem misterioso chamado Servo do Senhor. Esta é a segunda vez em que o servo aparece. O que este servo diz? Ilhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. O poema começa com uma alusão a todos os povos e vai terminar também do mesmo modo. O Senhor chamou-me antes de eu nascer. Desde o ventre de minha mãe, Ele tinha em mente o meu nome. Aqui se faz uma alusão à vida intrauterina e à vocação do profeta, do servo, desde antes de nascer. Isso se aplica evidentemente a Jesus e, por analogia, se aplica a João Batista, que é o precursor de Jesus, que foi santificado no ventre de sua mãe, quando ela recebeu a visita de Maria Santíssima. Ele fez de mim a palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão e fez de mim uma flecha aguçada escondida em sua aljava. Isto se aplica a Jesus e se aplica também ao precursor de Jesus, que tinha uma palavra bem afiada, uma pregação ardente para preparar os caminhos do Senhor. E disse-me, tu és meu servo, Israel, em quem serei glorificado. Aqui aparece a palavra servo, que identifica quem é que está falando neste poema. Mas parece que o servo não teve muito êxito na sua missão. Trabalhei em vão, gastei as minhas forças inutilmente. Porém, o Senhor diz ao servo, não é suficiente recuperar as tribos de Jacó, reconduzir os remanescentes de Israel. Esta missão ainda é pouco para o meu servo. Eu farei de ti luz das nações, portanto, ele vai ultrapassar os limites de Israel, para que a minha salvação chegue até os confins da terra. Então o poema começa falando de ilhas e povos distantes e termina falando de confins da terra. É assim que o Senhor Jesus, aqui tratado como servo, vai ser o Salvador não só de Israel, mas de todos os povos, embora sua missão pareça ser um fracasso. Fracasso este que é simbolizado pela cruz. Mas a cruz, que parece um fracasso, é a sua vitória, que depois será manifestada na ressurreição e na ascensão aos céus. E ele será o Salvador universal, não apenas dos judeus. O Salmo 138 também faz alusão à vida intrauterina. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis, nenhuma sequer de minhas fibras vós ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente, quando eu era formado nas entranhas subterrâneas. Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Isto faz alusão ao carinho de Deus por nós desde os momentos mais incipientes, quando nós ainda não temos bela aparência, quando parecemos ser informes. O Senhor já pensou em nós, cuidou de nós e já nos deu uma missão. No caso de João Batista, ele até já foi santificado, foi liberto do pecado original no ventre de sua mãe, conforme o seu pai Zacarias havia sido informado por meio do anjo Gabriel. A segunda leitura é uma pregação de São Paulo na sinagoga de Antioquia da Pisídia, na sua primeira viagem missionária. Paulo chega na companhia de Barnabé até esta cidade. Depois da leitura, o chefe da sinagoga pergunta se alguém tem alguma palavra a dirigir aos irmãos. Paulo levanta a mão e começa a falar.
e a sua pregação vai percorrendo a história de Israel, passando por Saul, por Davi, pela promessa que foi feita a Davi de uma descendência e do cumprimento desta promessa. Deus fez surgir Davi como rei, e conforme prometera, da descendência de Davi fez surgir para Israel um Salvador. Agora que vem a novidade, que o povo de Antioquia da Pisídia não sabe quem é este Salvador. São Paulo anuncia que é Jesus. Isto é algo novo, que o Salvador já veio e que ele é Jesus. Mas Paulo fala também de alguém que veio antes, imediatamente antes de Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para o povo de Israel. O batismo é um sinal de purificação. A palavra batismo em grego quer dizer mergulho. E o batista é o mergulhador, aquele que imerge as pessoas na água. É um apelido que foi dado a ele por causa do ritual. Ele batiza os outros. E este rito é novo. Não é um autobatismo em que a pessoa se mergulha a si mesma na água. É mergulhado por um outro, ou lavado por um outro, para dar a entender, eu não posso salvar-me, eu preciso de um Salvador. A salvação é externa a mim. Eu tenho que me humilhar e pedir ajuda. Estando para terminar a sua missão, João declarou, eu não sou aquele que pensais que eu seja, porque todos pensavam que ele fosse o Messias. Pela austeridade da sua vida, alimentando-se de gafanhotos, mel silvestre, vestindo-se de roupas de pele de camelo, pela sua pregação severa, pelo seu ritual de batismo, todos pensavam que fosse ele, mas ele disse, eu não sou. Depois de mim vem aquele, do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Ele reconhece a sua indignidade diante daquele a quem ele está preparando. Muito bem. Aí agora São Paulo conclui, irmãos, descendentes de Abraão, e vós todos que temeis a Deus, aqueles que não são judeus, mas simpatizantes do judaísmo, tementes a Deus. É a nós que foi enviada esta mensagem de salvação. Portanto, ao anunciar Jesus, São Paulo fala da figura de João Batista como precursor. A grandeza de João está na sua humildade. Todo homem grande é grande porque é humilde. Toda árvore que cresce, se quer crescer de verdade, tem que lançar raízes profundas na terra. Assim, João foi chamado por Jesus, o maior entre os nascidos de mulher, mais do que um profeta, porque ele soube reconhecer o que ele não era. Eu não sou o Messias. E reconheceu a grandeza daquele a quem ele apontava. Não sou digno de me abaixar para desamarrar a correia das suas sandálias. Mas esta sua humildade não impediu que ele obedecesse à ordem de Jesus de batizá-lo. Ele batizou o que seria o autor do batismo. Deu um batismo provisório com água àquele que nos iria dar o batismo no Espírito Santo. Esta é a grandeza do Batista. Grande no ventre de sua mãe, no seu nascimento, na sua vida, na sua pregação e na sua morte, porque ele daria a vida pela verdade, dizendo a Herodes que não era lícito possuir a mulher de seu irmão Filipe. E foi por causa desta defesa do matrimônio que ele morreu. E morreu antes de Jesus. Nasceu antes e morreu antes daquele cujo caminho ele veio preparar. O Evangelho apresenta hoje a narrativa do nascimento de João. A sua mãe, Isabel, era uma anciã estéril. E o seu pai, Zacarias, sacerdote do templo, estava mudo por causa da sua incredulidade, porque não acreditou naquilo que o anjo Gabriel lhe falou. E João vem para quê? Para inaugurar um tempo de fecundidade, acabando com a esterilidade de Isabel, e para inaugurar um tempo de profecia, acabando com o mutismo de seu pai, Zacarias. A sua mãe estava na região montanhosa de Judá, porque ela concebeu, já na sua velhice, e no 6º mês
é que o anjo Gabriel foi anunciar a Maria que ela também conceberia e daria à luz um menino. Quando este menino nasceu, é possível que Nossa Senhora tenha ficado lá até a circuncisão deste menino, porque ela ficou na casa de Isabel 3 meses. Iriam dar um nome para a criança. Queriam dar o nome do pai dele, Zacarias, mas a mãe protestou. Ele vai se chamar João. João quer dizer Javé é misericórdia, Javé é graça. Começou para Israel um tempo de misericórdia, um tempo favorável. O tempo da espera está acabando. Começa agora o tempo da realização. Mas não há ninguém na sua família com esse nome? Então perguntaram ao pai qual o nome que ele queria que o filho tivesse. O pai pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. Pai e mãe estão concordes em um nome que rompe a tradição da família. Este menino, de fato, ele vai inaugurar uma nova era. Ele vai ser o último dos profetas e o único que não apenas vai anunciar algo futuro, mas vai apontar o objeto da sua profecia. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E apontando para Jesus, os seus discípulos, João tinha discípulos, seguem a Jesus. E quando dizem a ele que Jesus está fazendo mais discípulos do que ele diz: convém que ele cresça e eu diminua. O meu batismo é provisório, a minha pregação é provisória, minha missão é provisória. Eu estou aqui para que ele apareça e eu desapareça. Esta é toda a grandeza de João, a sua humildade. Todos ficaram admirados. A boca de Zacarias se soltou e ele entoou aquele cântico que nós, padres, freiras, recitamos de manhã. O Benedictus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que a seu povo visitou e libertou. Este cântico fala do Salvador, na sua primeira parte, e na segunda parte, do menino. E tu, menino, serás profeta do Altíssimo, pois irás andando à frente do Senhor para aplainar e preparar os seus caminhos. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia se espalhou pela região montanhosa da Judéia. E perguntavam: que virá a ser este menino? Um menino que nasce na velhice de um casal? Um menino em que o pai se torna mudo até o momento da circuncisão? Um menino cujo nome rompe a tradição da família? Um menino que faz com que o pai profetize, cante e rompa a sua mudez na hora de dar o nome para a criança? A mão do Senhor estava com ele. E este menino foi vivendo vida austera no deserto, fazendo penitência, até que chegou o momento de se apresentar publicamente a Israel. A igreja celebra o nascimento de Jesus e o nascimento de João. Não há mais ninguém, com exceção de Nossa Senhora, que também se celebra a natividade dela, de quem a igreja celebre o nascimento. Por quê? Por que de São João se celebra o nascimento? Porque o nascimento dele está bem ligado ao de Jesus. A sua concepção está ligada à concepção de Jesus. O anúncio da sua chegada a este mundo está associado ao anúncio da chegada ao mundo de Jesus. Jesus e João estão de tal modo próximos um do outro que a igreja sentiu necessidade de celebrar não só a sua morte, mas também o seu nascimento, que é o que celebramos hoje. O que devemos aprender de João Batista? Tanta coisa. O desejo de apontar Jesus, Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O desejo de imolar-se com Jesus e por Jesus. João derramou seu sangue por Jesus. João quis imitar e preceder a missão cruenta de Jesus de morrer por nós. Humildade. Segundo Santa Teresa de Ávila, a humildade é a verdade. Eu não sou aquele que pensaste que eu sou. E, além disso, a valorização da vida intrauterina. Toda a liturgia hoje fala desde antes que eu nascesse, desde o ventre de minha mãe. Os pequeninos que nós não vemos, Deus vê, Deus valoriza, Deus tem uma missão para eles. E aquilo que nós fizermos ao menor desses pequeninos é ao próprio Jesus que fazemos. Por este motivo, São João Paulo II dizia que o trabalho da defesa da vida era o trabalho mais importante do mundo.
Vamos levar a sério esta missão, porque esses pequeninos, os preferidos de Deus, têm anjos que veem continuamente a face de seu Pai, e devemos protegê-los com todas as forças. Que Maria Santíssima, que cuidou tão bem de seu Filho Jesus, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a nossa mãe.